Santo do Cordeiro, Papai, Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abre o Santo Livro. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Versículo de número 15. Todos, amém? Diz assim a palavra do Eterno: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Abra sua Bíblia também em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 14 a 16. Filipenses 2, 14 a 16. Diz assim a palavra do Eterno: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento em nome de Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos acerca do obreiro aprovado. É evidente, amado, que assim que alguém está em Cristo, uma nova criatura ela é. E sendo uma nova criatura, o seu caráter, ele também é transformado. Ele é mudado. A pessoa se transforma num outro ser. De maneira que a vida do cristão ela deve ser evidenciada, caracterizada pela pureza moral. Pela pureza moral. Pela paciência, equilíbrio, serenidade, pela ética, e não só a ética humana, mas a ética celestial, pelo domínio próprio. Então, um nascido de novo, à medida que ele vai se aproximando de Cristo, à medida que ele vai conhecendo a Cristo, à medida que ele vai mergulhando na sã doutrina, e na próxima oportunidade eu vou falar sobre o obreiro e a palavra, até porque o texto ele evidencia isso, que maneja bem a palavra da verdade, e o fato dele dizer manejar, ele tem um duplo sentido. O duplo sentido se baseia em quê? Ter intimidade com as Escrituras, ter conhecimento das Escrituras, mas o principal fundamento que Paulo quer dizer é que o obreiro que se apresenta a Deus, ele pratica as Escrituras, ele vive as Escrituras. Então ele simplesmente não só manuseia, sabe, memoriza, verbaliza. Não, ele vive as Escrituras. O fato dele viver dá-lhe o direito de apresentar-se diante de Deus. Então esse caráter cristão, amado, ele deve ser evidenciado, caracterizado por uma conduta irrepreensível. De maneira tal que nós lemos Filipenses, por quê? Paulo, ele diz à igreja de Filipe para fazerem todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Se nós formos no capítulo de número 1, ele diz que uns pregam a Cristo por contenda, por interesse pessoal, por vaidade. E Paulo diz assim: para mim não importa, contanto que Cristo seja anunciado. O que ele está a dizer é o seguinte, olha só: não murmurem, não reclamem, se alguns têm o sentimento equivocado acerca do ministério.
Não murmure se alguns estão pregando a Cristo para granjearem seguidores, para enriquecerem, para serem evidenciados. Não liguem para isso. O que importa é que Cristo seja anunciado. O que ele está dizendo é o seguinte, olha só. Vivam na palavra, porque esses que estão pregando por interesse espúrio, eles vão dar conta ao Senhor. Então procurem viver. Por isso, fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. E todas as coisas é todas as coisas, amado. Sem murmuração e nem contendas. Aí ele vai dar cláusula de propósito. Para que, Paulo? Que eu devo fazer tudo sem murmuração e nem contenda? Por qual motivo eu devo fazer isso? O que eu vou lucrar fazendo isso? O que eu terei de vantagem, Paulo, fazendo isso? Eu vou mencionar. Para que sejais irrepreensíveis, dignos de não serem censurados, acusados, molestados, apontados o dedo, e sinceros. Aí ele diz, filhos de Deus. Significa o quê? Se eu não for irrepreensível, se eu não for sincero, eu não serei filho de Deus. Aí ele diz, inculpáveis. Por quê? Quem está em Cristo, a culpa do pecado foi removida. Não há condenação. Não há como Satanás acusar. Não há como os demônios levantarem calúnias contra nós. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo está a dizer, eu lograrei êxito em ver que vocês reteram a palavra, guardaram a palavra, andaram de maneira digna da vocação de vocês. Eu vou entender que o meu ministério não foi em vão, que eu não trabalhei em vão, nem eu e nem vocês. Fala de um caráter irrepreensível. E nós devemos buscar isso. E isso eu sei que é gradativo. A palavra fala que a vereda, o caminho, a vida do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais. Ela não pode apagar. Ela não pode arrefecer. Ela não pode diminuir. A vereda, a vista, a santidade, a pureza moral, a ética, a serenidade, o equilíbrio, o domínio próprio, ele tem que aumentar mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Aí nós seremos completamente semelhantes a Cristo. Semelhantes ao Senhor. Isso fala do nosso caráter, um caráter irrepreensível de uma pessoa. E nós definimos na última ou na primeira oportunidade o que é caráter. Alguém se lembra? Alguém se recorda? Alguém pode definir um caráter? Ou o que é o caráter? Por favor. Alguém? Chuta. Transparência. Transparência, só transparência? Eu falei inúmeros adjetivos aqui, mano. Alguém com uma moral sólida. Alguém com um caráter de moral sólida. Incontestável, mano. É como se o FBI, mano, pegasse a sua vida e virasse do lado avesso e não encontrasse uma conta de luz atrasada. É mais ou menos isso. Hoje eu estava lascado. Tem 3 lá em casa. São sangue do Cordeiro. Mas é mais ou menos isso. O FBI pega a nossa vida, pega o nosso CPF e vira do avesso. E vai ali do avesso, desde criança, desde quando nasceu. Aonde nasceu, quem é o pai, quem é a mãe, aonde estudou, quem foram os professores, aonde fez o catecismo, aonde foi a primeira igreja, aonde fez o curso técnico, a faculdade, aonde foi o primeiro emprego, aonde foi a primeira conquista material,
a primeira conta feita no seu próprio CPF, quais as dívidas que tem, se não tem. E ele pega tudo e fala: não tem como eu vilipendiar essa pessoa, não tem como eu acusar essa pessoa, porque a ética, o caráter, a moral é limpa, é transparente, é incontestável, é digna de confiança. Assim deve ser um cristão. Assim deve ser um servo do Senhor. Nós deveríamos, por natureza, confiar em qualquer cristão. Mas infelizmente não é assim. Sim ou não? Nós vemos nos últimos tempos no Brasil escândalos terríveis, amados, com pessoas denominadas cristãos, pastores, missionárias, pastores, acusados de desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, prostituição, sexo grupal, swing, abuso infantil. Abuso infantil, olha isso. Onde alguém, um irmão, deveria ter confiança plena de deixar um filho, uma filha, ou ir na casa de um pastor, de um obreiro, de um diácono, de um presbítero, um ancião do ministério, e deixar o filho ali tranquilo. Deveria ser assim. Porque o caráter dessa pessoa, desse irmão ou dessa irmã, seria para ser um caráter irrepreensível, sincero, transparente, alguém de uma moral sólida. Deveria ser assim. Mas o que nós vemos é o quê? Escândalo, zombaria, crimes. Crimes, meu pastor. Crimes. Por exemplo, nós ganhamos mais um apóstolo na nossa nação. Mais um apóstolo. Aí o poderoso apóstolo que foi ungido com o chifre, com as indumentárias judaicas. Uma semana, 3 dias depois, 4 dias depois, ele faz um vídeo no banheiro, sentado, sabe lá Deus fazendo o quê? Sem blusa, dando margem para interpretações espúrias. Imagina o apóstolo Paulo fazendo um vídeo, cantando num banheiro, filmando ele sem blusa, dando a entender que de repente ele está despido, nu. Ele está querendo seduzir quem? Ele está querendo trazer margem de interpretação para quem? Todo tatuado, rabiscado, não é tatuagem antes de Cristo, não, é após Cristo. Após Cristo. Aí ele faz o vídeo cantando. Gente, alguém de um caráter irrepreensível. Irmão, isso é sério, sabe por quê? Porque isso envolve o caráter de um obreiro, de um cristão. Isso envolve a doutrina da soteriologia. Se você não prestou atenção no texto que nós lemos de Filipenses, olha o que ele diz. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo é o quê? A vinda, o retorno, galardão, condenação. Para que no dia de Cristo eu possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Numa outra oportunidade eu li o texto de Pedro, 2 Pedro 3, que ele fala do fim dos tempos. E ele diz que nós devemos ser o tipo de pessoa que vive em santo trato e em piedade, ou seja, irrepreensível, aguardando e apressando a vinda do Senhor. Aí eles perguntam, por que Cristo ainda não veio? Por que as profecias não tomaram uma velocidade e proporção ainda maior? Porque os filhos de Deus ainda não maturaram, ainda não estão com seu caráter forjado, lapidado. Por isso que ainda não aconteceu a manifestação do anticristo, as demais profecias. Por quê? Porque os filhos de Deus ainda não maturaram ainda, não estão maduros o suficiente para enfrentar os flagelos que hão de acontecer. O Jefferson chegou aqui, eu lembrei de uma pregação que o Jefferson pregou. Vamos ler até Salmo de número 15.
Você lembra, Jefferson, que você pregou essa mensagem aqui na igreja? Aqui é o caráter do cidadão do céu. Oi, Jefferson? Lá em Cabo Frio. Lá em Cabo Frio. Você não pregou aqui também, não? Não, Foi Cabo Frio. Mas eu lembro dessa palavra. Quem achou pode ler. Salmo número 15. É pequenininho, pode ler todo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Opa! Como é que é? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Isso é soteriologia, sim ou não? A gente mora no céu aí já? Não. Então ele está falando de algo futuro. Quem habitará? Quem morará no teu tabernáculo? Ele vai dizer quem. Lê. Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Quem faz isso nunca será abalado. Esse é quem vai habitar lá no monte do Senhor. É esse aqui. Ainda que ele tenha até prejuízo, ele fala, ele não muda. É tipo assim, se eu vou tomar um prejuízo, então eu vou mudar de opinião, eu vou mudar de conduta, para que eu não receba esse dano. Mas o obreiro que tem um caráter irrepreensível, ainda que ele tenha o prejuízo, ainda que ele saia com dano, ele não muda. Ele vê alguém fazendo chacota, zombaria, ou cometendo algum tipo de injustiça com alguém, ele não passa ileso. Está escrito aqui, ele não passa ileso. Ele vai lá e se posiciona. Por quê? Porque ele tem um caráter irrepreensível. Ele tem um caráter do cidadão do céu. Se eu não me engano, foi esse o tema que o Jefferson pregou. Cidadão do céu. O caráter do cidadão do céu. Agora, o porquê que essas coisas acontecem? Por que esses escândalos vêm à tona? E a palavra diz ainda que é bom que essas coisas aconteçam. Tem que acontecer. Para que os sinceros se manifestem. E a gente saiba quem é uma árvore que produz bom fruto e uma árvore que produz mau fruto. Por exemplo, esse apóstolo, vai ver os templos, as igrejas, mega templo, amado. Vai ver se está vazio. Não está. Mas isso é bíblico? É bíblico. A palavra diz que muitos, não é pouco, Rogério, diz que muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho de quê? Da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. Então essas pessoas também merecem esses apóstolos, merecem esses obreiros com caráter reprovado, porque elas querem também. E se elas querem é porque também elas não têm o seu caráter aprovado, irrepreensível. Por quê? Porque o pecado derrubou, deformou o caráter do homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto. Na queda, o caráter do homem foi deformado. Quedou-se, quebrou, aniquilou. Eu costumo dizer o seguinte, uma frase, que a cruz tem o poder de levantar aquilo que o pecado derrubou. A cruz tem o poder de levantar aquilo que o pecado derrubou. Na queda, o caráter do homem foi derrubado, caiu por terra, mano. Quando alguém está em Cristo, a cruz levanta novamente esse caráter do homem. Aquele caráter que era corrompido, depravado, não idôneo, agora a cruz levanta, a cruz agora vai conformando o caráter desse homem à imagem de Cristo. É onde Romanos diz, aonde abundou o pecado, superabundou, oh glória, a graça de Deus, aleluia. A graça. Aonde o pecado deformou, corrompeu, degenerou-se, a graça vem e superabunda essa graça, esse caráter, novamente do homem. Então Cristo, ele restaura o caráter do homem.
Diga-me. Essa perfeição que Paulo fala, que a gente ainda não é perfeito, Sim. é diferente do que ele está falando para Timóteo a respeito do obreiro aprovado? Ou a perfeição é quando vai ser transformado? Você quer dizer perfeição final, glorificação. Isso. Ele está falando o seguinte, meu amado irmão meu. Ele está dizendo, persiste em procurar ir lapidando o seu caráter até atingir a glorificação. Ele não está dizendo que, a despeito de buscarmos, lermos, congregarmos, aplicarmos, praticarmos, que invariavelmente a gente não vai falhar, se equivocar. Isso vai ocorrer. Uma falha, uma queda, um pecado, um erro, uma falsa verdade seja dita, de repente, pela sua boca, de repente um estresse familiar, uma discussão com a esposa, com o filho, uma contenda no trabalho, um litígio, isso vai ocorrer, vai acontecer, mas isso não vai ser rotina na sua vida. Isso não vai ser um estilo de vida. Quando esse pecado, esse erro acontecer, o que acontece com alguém que tem o caráter irrepreensível? Logo vem o arrependimento. Logo vem o desejo para querer acertar, para querer mudar. Ainda que ele tenha o dano, o texto diz, ele não muda. Por exemplo, vamos usar um exemplo. No trabalho. Trabalho, de repente, acontece muito isso. Tem muita gente diferente, mentalidade diferente, religiões, cultura, conhecimento. Você está no trabalho. Aquela coisa toda. E de repente, alguém te causa um prejuízo, faz uma zombaria. Por exemplo, peão de obra faz coisa que Deus duvida. Eu já ouvi de peão de obra pegar marmita dos outros, tirar a comida fora e colocar fezes. Já ouvi isso. E o camarada, quando ele vai comer, quando ele abre a marmita, achando que está lá o ramo da dona, franguinho com quiabo, aquela coisa toda, arroz, feijão fresquinho e temperado, farofinha legal, maionese, está lá. Os camaradas escrever em banheiro com fé, coisa horrível. Escrever o nome, sim ou não? O peão faz aqui. E você é um servo de Deus, você é um cristão. Aí naquele momento de surto, de ira, e alguém fala, foi Bertano, você vai lá e chuta o pau da barraca, começa a discutir, começa a falar, começa a exaltar, e o Bertano também começa a se exaltar, você vai se exasperando, aquela coisa toda, daqui a pouco depois você sai no tapa. Você dá um tapa no cara te dá um tapa, você dá um soco, alguém, tu não deixa disso, aquela coisa toda. Quando a sua cabeça se esfria, você fala, aonde que eu estava com a cabeça? Por que eu fiz isso? Envergonhei o meu Deus. Envergonhei o meu Senhor. Deus, por quê? Senhor, eu não tive domínio próprio. Senhor, Ele é ímpio, Ele não te conhece, Ele não tem o caráter formado, Ele não tem a tua lei, os teus mandamentos. Senhor, envergonhei o teu nome, amanhã eu vou consertar isso. E aí você amanhã vai lá, no meio de todo mundo, e você pede perdão a Ele, se humilha diante de todo mundo e diante de todos. Você teve o dano. Você não foi o causador do problema, mas você contribuiu para o problema tomar proporções maiores. Mas você foi lá e consertou. Isso não significa que você deixou de ser um cristão. Pelo contrário, o seu caráter, ele aquilatou. Ele robusteceu. Ele pegou músculo. Porque agora você está com uma experiência. Agora você está formado. O que Paulo está a dizer é, ande nesse caminho até chegar à glorificação. Por exemplo, eu não sei se nós já lemos esse texto aqui, mas vem na memória agora, Mateus capítulo 5, se eu não me engano, no final do capítulo de Mateus, ele está falando das bem-aventuranças, Jorge gosta, está falando das bem-aventuranças e tal. Aí ele vai falar, se sauda quem vos sauda, que galardão você tem? Nenhum. Se ama quem te ama, que galardão tu tem? Nenhum. Os ímpios fazem isso. Agora, eu vos digo mais, amai os vossos inimigos, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, perfeito como Ele é. Aí digo, a gente vai amar, a gente vai perdoar, a gente vai falar com quem não fala com a gente, quem calunia, quem zomba, quem faz chacota, e ainda assim, a gente está perfeito aqui na terra? Está perfeito aqui na terra? Não. O que ele está a dizer é, faça isso e você vai estar no caminho da perfeição. Faça isso e você está sendo um bem-aventurado. Faça isso e você está sendo um obreiro aprovado. Agora, se eu não faço, eu estou sendo um obreiro reprovado. Respondi mais ou menos? Pastor,
Diga. Quando você falou aí dos falsos profetas, e as pessoas ainda buscam, ainda vão atrás disso, de mega templo lotado e essas coisas todas, eu me lembrei de um texto aqui de Jeremias, quando no capítulo 5, a partir do versículo 30, ele vai dizer: coisa espantosa e horrenda anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Olha isso, que texto forte. Dá referência para ficar gravado. É Jeremias 5, versículo 30 e 31. Lê de novo que é profundo esse texto. Coisa espantosa e horrenda. Ó, coisa espantosa e anda horrenda. fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. É como o senhor disse, o povo ainda vai atrás dessas coisas ainda. O povo ainda quer, aceita, concorda, compactua com esse tipo de coisa. Então, um obreiro que tem um caráter aprovado, ele entende que como que eu vou me expressar? Não é a sua reputação que está em jogo. A reputação que está em jogo é a reputação do reino de Deus. A prioridade não é a reputação. Quando nós prezamos por ter um caráter repreensível, não é simplesmente para defender a nossa reputação. É por causa da reputação do reino de Deus. É o reino de Deus que está em jogo, amado. Não é a nossa reputação. Não é a nossa história. É o nome do Senhor. É o reino de Deus que tem que ser a prioridade. Jesus ensinou, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça do reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando um obreiro que tem um caráter provado, ele entende que a prioridade não é ele, mas o reino, faça o que for, aconteça o que acontecer, ele vai fazer por amor ao reino de Deus. Ainda que ele tenha dano, ele vai fazer. Vamos ler um texto aqui, 1 Coríntios 9. Esse texto aqui exemplifica muito bem isso. 1 Coríntios 9, a partir do verso 1, se alguém quiser contribuir, eu agradeço. 1 Coríntios 9. Isso, a partir do verso 1. Não sou eu o apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra do Senhor? Só um momento, irmão amigo. Isso aqui ensina algo tremendo também, vem na mente agora. As pessoas estão sendo consagradas apóstolos, né? Aqui ele está dando característica de pessoas que assim devem ser apóstolos. Ele está dizendo, não sou eu apóstolo? Ele faz a pergunta retórica. Lógico que ele é. Não sou eu livre? Claro que ele é. Cristo libertou. Não vi eu a Cristo, nosso Senhor? Lhes pergunto, esse camarada que foi consagrado, ele viu a Cristo? Ei, Fernando, ele viu a Cristo? Não viu a Cristo. Então o colégio apostólico ele foi fechado. Mano. Acabou. Ele vai a imagem da católica. Oi? Ele só a imagem da católica. Só se for, né? Então, a característica de um apóstolo é ver a Cristo. Eu não digo, amado, olha só, vou dizer algo aqui que talvez possa ter uma pequena polêmica, mas é como eu interpreto. Alguém pode ter uma unção apostólica, ser apóstolo não, mas uma unção apostólica, no tocante de ser o quê? Um evangelista, um fundador de igreja, um missionário, nesse contexto. Agora, título apostólico, qual a epístola que ele escreveu? Qual a experiência que ele teve? De ver o Senhor, ver o Senhor, que eu estou querendo dizer, ver o Senhor. Ele andou com Cristo? Não, então não é apóstolo, não. Ponto final. Pode seguir, amor.
Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens. Segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz, certamente por nós que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. E se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós devolhamos as carnais. Se outros participam deste poder... Só um momento, coisas carnais aqui, amado, a tradução ela talvez não seja muito boa. Quando ele diz coisas carnais, ele está falando de coisas materiais, coisas humanas, recurso, alimentação, ele está falando disso. Continua, amigo. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Eita, repete de novo essa frase. É essa frase aqui, ó. Mas nós não usamos desse direito. Ou seja, o que ele quer dizer? Eu tenho direito. Eu tenho o direito de levar a esposa, eu tenho o direito de ser assistido, eu tenho o direito de viver da obra, mas eu não quero usar esse direito. Eu não quero ter. Esses falsos apóstolos, esses falsos obreiros, eles estão colocando peso a vocês, porque eles querem sugar de vocês. Eu não quero fazer isso. Eu não quero usar desse direito bíblico. Quando ele diz do boi, ele não está falando do boi. Deus cuida do boi. Mas ele está falando, eu estou falando de vocês. Mas eu não uso desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Continua, até o 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Assim ordenou, né? Assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então Paulo ele está querendo dizer o seguinte: olha só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar para envolvermos integralmente na obra, mas eu vou trabalhar para não pôr empecilho ao Evangelho, para eu não ser pesado ao Evangelho. Ou seja, Paulo está entendendo que a prioridade não é ele, mas seu reino. Ainda que ele tivesse direito, ele está abrindo mão do direito, para que o reino de Deus avançasse. Então, o primeiro ponto é: o obreiro deve entender que o reino de Deus é prioridade. Prioridade. Prioridade absoluta. Versículo 15 e 16 ainda de 1 Coríntios 9. Deixa eu ler aqui. Mas eu de maneira nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso, para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer. Olha onde ele está indo, gente. Eu duvido que um apóstolo desse faria um negócio desse aqui. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar
o Evangelho. Paulo diz, eu prefiro morrer, prefiro perder a minha vida, do que causar barreira, impedimento, fazer tropeçar os pequeninos da casa de Deus. Eu prefiro morrer do que perder essa minha glória. Qual é a glória? De não ter os meus direitos, mas que o reino de Deus avance, em detrimento dos meus direitos. Isso aqui é um obreiro aprovado. Paulo ele menciona em Filipenses capítulo 1, versículo 12, e quero, irmãos, que saibais as coisas que me aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, prejuízo, cadeia, dano, falta de recurso, ter que trabalhar noite e dia, ainda assim evangelizar, pregar, discipular, monografar cartas, epístolas. E ainda assim, Paulo não lucrava R$1 com isso. Ele fala, eu prefiro ter o prejuízo, eu prefiro ter o dano, do que causar barreira aos pequeninos do Senhor. Você quer conhecer, amado, um obreiro reprovado, um pastor falso? Teste-o no teste do dinheiro. É simples assim. É simples assim. Ele vai ter o dano. O pastor santo, bíblico, obreiro, diácono, presbítero, o irmão, a irmã, que foi cantar, foi pregar, foi lecionar, e não colocou nada, mas simplesmente foi de livre e espontânea vontade, ele não quer ter o lucro, o ganho, a vantagem, ainda que ele tenha o dano, ele não muda. Esses homens não leem, por exemplo, vamos ler para deixar ratificado, deixar registrado, 2 Pedro 2, vá lá rapidamente, e depois a gente vai estar perto de 2 Pedro, a gente vai ler também 1 Pedro 5, versículo de número 2. Vamos separar alguns textos aqui para ajudar. Alguém depois de ler para mim Filipenses 3. É 2 Pedro 2. Isso, 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais, blasfemando o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormida. Amém. 1 Pedro 5, 2 diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha isso aqui. Mas de ânimo pronto, mas voluntariamente. E com isso aqui eu quero abrir uma aspas e fechar essa aspas. Que isso não significa que um pastor que vive integralmente da obra, que ele, pelo fato de viver da obra, ele é um falso pastor, um falso obreiro. A árvore se conhece pelos frutos. A questão é se ele usa da obra para enriquecer-se. Se ele é digno de fato daquele salário. Ele viver integralmente da obra. Essa é a grande questão. Porque também é bíblico isso. Referência, tem que deixar registrado. Pastor, porque até aqui no Coríntios, 1 Coríntios 9, que nós lemos aqui, o 14, que é o milhão no final, e disse assim: assim ordenou também o Senhor. Ordenou também o Senhor. Os que vivam... Aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Que vivam do Evangelho. Mas esse viver, eu entendo no seu diverso, você pode falar, sim, esse viver não é da maneira que a gente tem visto no meio evangélico, aí fora, é o cara que é avião, é aquilo, tudo não é isso. Não é isso. É dignidade. É o necessário. Necessário. Para dignidade. Porque o cara vai pegar, não, tá vendo aqui, o senhor está dizendo, assim ordenou o Senhor. Exatamente. Que eu não anuncio o Evangelho? Então anuncia. Então,
Paga um condomínio para mim, É. paga um carro blindado, uma Isso segurança. aí. Me dá um helicóptero também, um jatinho, Paga tudo. um terno Armani de 10 mil reais. É viagem, essas coisas todas. Só vou pregar se pagar avião para mim. Está entendendo? Então é disso que Paulo está querendo dizer. Não é luxo, não é isso. A referência que vai citar também é 1 Timóteo 5, 17 ao 22. Fala sobre isso. Então o que o apóstolo quer dizer é exatamente isso que o pastor Jorge mencionou. É o necessário, a dignidade de vida, para que ele tenha ali tranquilidade para exercer o seu ministério, para anunciar o Evangelho. Filipenses, quem abriu? Filipenses 3, versículo 1 e 2, do 17 até o 19. Filipenses 3 o quê? Filipenses 3, versículo 1 e 2, aí depois você já pula para o 17 até o 19. 1 e 2. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Agora vai para onde? 17. 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Até o 19. Sério? É. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Opa, só pensa nas coisas? Terrenas. Vaidade, luxo, opulência, sapato de 5 mil reais, 3 mil reais, terno de 10, 15, 20, cirurgia, estética. Sim. Isso é vaidade, mano. Isso é vaidade. Os dentes agora que os camaradas estão botando aí, parece aquela coisa toda, você fala, o que é isso, gente? O cara sorri, parece que é um anjo que está na boca. Fala, meu Deus, é o sol da justiça. Aí o cara gastou quanto na boca? 30 mil, 20 mil. Mas o senhor concorda que uma pessoa que tem chamado para pastor, aí depois ele entra para a política, aí se volta mais para a igreja, ele fez a coisa certa? Porque muitos dizem, não, ele está lá para defender isso, defender aquilo. Mas convenhamos, se ele teve um chamado para ser pastor, o que ele está fazendo lá como senador, como vereador, qualquer coisa do tipo, né? É uma linha bem tênue, irmão. Eu vou falar por mim, fosse eu, jamais eu entraria, jamais eu aceitaria convite para qualquer coisa, seja para ser assessor ainda que fosse, jamais eu aceitaria. Para mim as duas coisas não coadunam. Aí você está falando, né? As pessoas dizem, né? Não, mas ele vai estar lá para defender os direitos, os deveres, mas Daniel, aí vai, cita, né? Mas José. Aí eu falo, ok, mas cita só um no Novo Testamento. Só um, me dá um. Viu Pedro lá? Trabalhando lá junto com Pilatos, com Herodes? Mateus? Hã? Ninguém. Você não vê ninguém. Pelo contrário, o governo perseguiu esses homens. Matou esses homens. Então eu, Ricardo, particularmente, eu não compactuo, não concordo que nenhum pastor se envolva com qualquer coisa política, de jeito nenhum. Era Mateus também, que era coletor também de impostos também. Coletor de impostos. Entende assim, estava no sistema. Estava no sistema, trabalhava. E saiu. Saiu fora. Mas Jesus, quando ele fala da moeda, ele fala de quem é essa moeda, né? Aí ele fala, dê a César. Quando eu interpreto assim, quando ele fala dê a César, ó, pague seus impostos, pague isso, pague sua conta de luz. Seja honesto. Isso. E a Deus que é de Deus. Então, uma coisa é uma coisa, ó. Lá, cumpre que o governo que está aí está falando, sem ultrapassar sem o que Deus manda. Sim, sim. Né? Sim. E continua Vivendo a sua vida. E interessante essa passagem que você citou, que Jesus fala assim, pega essas fins, pega essa moeda. Aí diz,
De quem é essa imagem? E de quem é essa inscrição? Ele fala, é de César. Ele diz isso daí. Tudo bem, então dê a César o que é de César. Quem que cunhou aquela moeda? Quem que fez aquela moeda? Quem colocou aquela imagem lá? Foi César. É a face dele. Então dê a ele o que é dele, o que ele fez, o que ele cunhou, e dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Tudo é de Deus. Mas ele está falando da nossa própria vida. Deus nos criou a sua imagem, a nossa. Então ele está falando, você está vendo isso daí? Ele criou isso daí. O imposto, os tributos, tudo bem, você paga. Seja honesto, faça tudo. Agora, entrega o que é de Deus para Deus. O que é? A sua vida. É a sua vida. Então, amados, esses homens geralmente vivem em torno disso. Por exemplo, tem um homem de Deus que eu não sei se ele era ou ele vai ser. E eu ouço muitas mensagens dele. Acho que Levi também gosta de Juarez Tavares. Ele vai vir candidato também. Ele não se denomina um pastor, ele se denomina um evangelista. Mas vai entrar. Então, assim, olha ali a tênue. Eu não estou dizendo que ele vai se corromper. É ele Deus. Mas eu acho um ambiente muito nocivo à vida cristã. Oi? Muito escorregadio. Muito nocivo. Porque, por exemplo, a gente pode pegar o texto que a gente leu aqui de Salmos. O texto falou que, vendo alguém fazendo alguma coisa, ele não deixa passar batido. Ele se envolve. Tem disposição disso? De ver uma trambicagem, uma maracutaia, algum esquema, alguma coisa, e você se fingir de cego surdo? Então, quem está nesse ambiente tem que ter disposição a ponto de ser mártir para isso. Ser alguém diferenciado. Um caráter elevado. Vamos ler esse texto aqui também que é interessante, amado. 1 Timóteo 6,5. 1 Timóteo 6,5 em diante. Ele vai dizer assim: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. É o que você falou, meu pastor. É grande a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Interessante que ele diz: os que querem ser ricos, cadê? Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Ele está falando, ele entrou com fé, saiu sem. Ele entrou com fé na política, saiu sem a fé. Ele entrou crendo que ele é crente, que ele ia fazer a coisa certa, a coisa correta, o bem, mas ele saiu sem. E pior, cheio de feridas, laços, cheio de ferimentos, dores, como Paulo disse aqui. Por quê? Entrou até com a motivação certa, mas saiu da maneira errada. São obreiros reprovados, que observam e entendem o benefício próprio e não o benefício do reino. É semelhante a Judas, Acã, Balaão, Ananias, Safira, Geazi, Simão Mágico. Esses homens. Estava lá Geazi quietinho, o profeta Eliseu. Eliseu, né? Eliseu. Aí Naamã vai lá, quero ser curado. Tudo bem, mergulha no rio. Não, nesse daí, é nesse daí. Não, mas ele é sujo, lá tem rio melhor. Não, é nesse daí.
Mergulha 7. Ele vai lá, mergulha, a pele sai como a de uma criança. Aí eu quero te dar um presente. Vai você pro seu presente para lá. Vai você pro seu presente para lá. Não, mas que isso? Quero te dar capa, prata, ouro. Eu não quero. Vai você pro seu presente para lá. Ele vai embora. Aí Geazi está aqui quietinho. Essa prata no meu dedo. Um anel legal. Dá pra fazer um sapatinho de couro. Ele vai embora. Geazi, Eliseu, eu vou ali varrer um pouquinho aqui fora, tá bom? Aí ele tá lá com a vassoura. Só se afastando da tenda. Aí encosta a vassoura aqui. Naamã, meu senhor falou que aceita. Olha. Ah, é? Falou? Toma. Quando ele chega lá, aonde tu foi? Em lugar nenhum. Aonde você foi que meu coração foi contigo? Agora porque você pegou a prata, você também vai pegar a lepra dele. Está entendendo? Geazi. O amor ao dinheiro. Ele não estava satisfeito em estar ali na provisão de Deus debaixo da orientação profética. Não era o suficiente para ele ter provisão diária de Deus. Ele queria mais. Avarento. Um obreiro de caráter irrepreensível, ele está fundamentado naquilo que Jesus disse em Marcos 10:42. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhe: não sabeis os que julgam ser príncipe das gentes delas, se a senhoriam e os seus grandes usam de autoridade sobre elas? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele é o último. O obreiro que tem um caráter irrepreensível, ele é o último. Ele é servo. Ele se submete. Ele vê a prioridade do reino. Olha o que Jesus disse mais ainda, mano. Lucas 9:57 em diante. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, Jesus olhou o coração daquele homem e falou: esse camarada está vindo atrás de mim com interesse. Esse camarada está vindo atrás de mim porque ele ouviu falar que eu já multipliquei pão e peixe, e ele está achando que eu vou dar riqueza para ele. Raposa tem os seus covis, as aves têm seu ninho, mas eu não tenho. Vai encarar? Você vai querer? Aí aquele homem, saiu fora. Um obreiro aprovado, ele é servo, mano. Um obreiro aprovado, ele trabalha sem esperar retorno. Retorno algum. 1 Coríntios 9:12. Vamos lá. Aqui você vê o sentimento do apóstolo Paulo, que ele trabalhava sem esperar nada em troca. 1 Coríntios 9:12 diz: se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo, ele não esperava ser retribuído por nada e nem ninguém na face da terra, porque ele escreveu uma epístola, porque ele fundou uma igreja. Ele simplesmente falou: eu tenho esse débito com Deus, é-me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não cumprir, ai de mim se eu não fazer. Irmãos, eu acredito que muitos dos que pregam já tiveram experiências assim.
de tomar muito prejuízo, por assim dizer, dano mesmo, dano material, econômico, físico. De você, de repente, sair de um lugar, ir a algum lugar, botar combustível, pagar pedágio, chegar lá, e você é um obreiro aprovado, digno. Você vai lá porque você ama Deus, ama a palavra de Deus, ama fazer a obra de Deus, e você vai lá. Que alguém chega lá e não te diz nem obrigado, você foi bênção para nós, e você volta. Com dano, prejuízo. Eu posso dizer que inúmeras vezes aconteceu, e acontece. O tempo todo. Mas isso muda? Muda nada. Quem me imposta essa obrigação? Aleluia. Ai de mim se eu não pregar. Trabalhar sem esperar retorno algum. Olha só o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 12, 15. O que o apóstolo Paulo escreveu, amado? Doze, 15. 12, 15. Eu de muita boa vontade. Opa, eu de quê? De muito boa vontade. De muita boa vontade. Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Opa! Olha isso aqui, gente. Hein? Meu Deus. Sente o drama dessa palavra aí? Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-o cada vez mais, eu seja menos amado. Conhecimento nenhum. Eu não quero reconhecimento de vocês. Eu não espero o retorno do amor e do afeto de vocês. Ainda que eu vos ame e vocês não retribuam da mesma maneira, eu vou continuar me gastando pelas vossas almas. 16 e 17, ele também, meu pastor. 15 foi 16, 17. Mas seja assim. Eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Olha, Roguei a Timóteo e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? então ele está querendo dizer o seguinte, olha só, eu enviei Timóteo, eu lucrei dinheiro com eles aí, eles extorquiram vocês aí, ou eles foram como eu sou? Amém. Ou eles são daqueles que foram aí, pregaram e não pediram R$1 para vocês? Eles tinham que dizer sim, eles vieram sim, Paulo. Eles não foram pesados, eles não abusaram da obra. É assim que vive um obreiro aprovado. Ele não espera reconhecimento e nem retorno. Ele faz porque ele foi chamado para fazer. 1 Pedro 2, 21 em diante. Deixa eu ler rapidamente para a gente ganhar tempo. Porque para isto foste chamado. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Cristo deixou o exemplo. A raposa tem seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Cristo está a dizer, poderia dizer assim, eu não tenho jato de 22 milhões de reais. Eu não moro num condomínio na Barra da Tijuca. Eu não tenho um carro blindado e tenho seguranças armados que são policiais do BOP. Dá para saber quem é, né? Eu não tenho. Porque eu vim para servir e não para ser servido. Glória a Deus. 1 Pedro 3, versículo 8 em diante. Vamos ler aqui esse texto aqui. Rapidamente, eu já estou indo para o final. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, e não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo
sabendo que para isto foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temeis com medo deles. Não temeis com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É o exemplo do nosso Senhor e o nosso Salvador, o Cristo. Eu termino aqui com umas duas características de um obreiro aprovado: domínio próprio e humildade. Edgar, por favor, lá. Domínio próprio e humildade. Equilíbrio. Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse, 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Numa outra versão aqui, no versículo 7, ele diz: portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Um obreiro aprovado, ele tem domínio próprio, equilíbrio. Lembra do exemplo que eu disse do trabalho? O cara falou, fez, aconteceu, o camarada foi lá e quebrou um pau. Mas um obreiro com caráter aprovado, ele tem equilíbrio na crise, equilíbrio na afronta. Irmão, olha só, Jesus estava ali. Lembra quando eles foram prender Jesus, irmão? A quem vieste buscar? O Cristo? Ele, sim, sou eu. Eles caíram por terra. Aí levaram ele para o sinédrio. Aí o que fizeram lá? Esbofetearam, cuspiram, falaram: profetiza quem te bateu. Ele não podia. Ele só falou: eu sou. Eles caíram por terra. Se ele falasse: desintegra igual lama. Desintegrar igual lama. Mas ele não fez. Quando estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que? Cristo. Equilíbrio, domínio próprio, os frutos do Espírito. Um santo, ele tem que ter domínio próprio. Eu lembro de Pedro quando ele estava preso, Atos 12. Tiago já tinha sido decapitado. Aí Pedro faz o quê? Vou tirar um sono, já que amanhã eu vou ver meu Salvador, e lá é eternidade, vou aproveitar o sono da terra, oh glória. Tranquilo, mas você vai morrer. Eu estou tranquilo, vou ver meu Senhor. Aí pega o músculo do soldado, vira para cá. Vira para cá, deixa eu deitar aqui. Vai lá. Aí o anjo vai lá e tira. Equilíbrio. Tiago já acabou de ser decapitado, ele poderia estar arrancando os cabelos da cabeça, com o olho esbugalhado dentro da cela. Amanhã sou eu, depois sou eu. Mas ele não. Ele conseguiu dormir em meio à crise.
em meio à dor. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu a revelação que ele seria preso, olha aqui ele, Atos 16, 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, e os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Isso aqui é a primeira prisão de Paulo. Mas olha o domínio próprio. Prenderam ele, açoitaram, bateram. O que ele estava fazendo? Cantando hino, adorando a Deus, entendendo que aquilo fazia parte do propósito e do amadurecimento cristão dele. É aqui que ele recebe a profecia, Atos 21, 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome de Ágabo, e vindo ter convosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, e disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão a quem esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-nos tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazes vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Equilíbrio. Imagine se hoje, meu pastor, você recebesse uma profecia: tu vai morrer, Jorge. Tu vai morrer, meu amigo. Não vai para a prefeitura lá não, que amanhã tu vai morrer. Qual seria, mano, o nosso comportamento? Paulo falou: ah, é? Aí todo mundo: pastor Jorge, não, que isso? O que estão fazendo, chorando, magoando meu coração? Eu estou pronto para isso. Eu fui chamado para isso. Equilíbrio, domínio próprio. E o último, humildade de um obreiro aprovado. Humildade de um obreiro aprovado. Um obreiro não é soberbo, arrogante, vaidoso, prepotente, ignorante. Ele é humilde, manso, meigo, terno. Filipenses 2,3 em diante diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também é em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Cristo fez isso. E a gente não vai fazer? Estava tendo uma discussão em Corinto. Uns dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí Paulo chega e fala: quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Aleluia. Ele está falando: nem eu, nem Apolo, nem Cefas, ninguém, é nada. Tudo é Deus, amado. É o Senhor. Nós não temos direito de se gloriar em nada. Nós somos servos do Senhor, servos. Só isso. Olha a humildade dele. Ele poderia se gloriar: foi eu que fundei, foi eu que ministrei vocês no Evangelho, sim. Eu quero ter milhões de seguidores, sim. Mas ele diz: não, eu só plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Humildade. 1 Pedro 5,5 diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestido de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humildade. Humildade. E ele pega a humildade desde os jovens até os idosos. Humildade. Cristo é humilde. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Humilde. Que nós, amados, como
cristãos, sejamos extremamente humildes. Não ter competitividade, vaidade, soberba. O pastor Alves me ensina muito os seus comportamentos. Ele não tem essa vaidade. Eu aprendo muito com ele essa humildade de não querer o tempo todo estar à frente de nada, o tempo todo ser ali o principal a pregar. E nós aprendemos isso muito aqui no ministério. Eu costumo dizer que eu só prego quando eu sou empurrado, mas eu amo fazer. Mas eu não tenho essa vaidade, não, sou eu agora, é minha vez, eu vou pregar. Não. Humildade. Humildade. Deus ama os humildes. Tiago 4,6 diz: antes da maior graça, portanto, diz Deus, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Olha o tanto que a Bíblia diz sobre a humildade. Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, humildes, na outra tradução, porque eles herdarão a terra. Provérbios 29:23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Isaías 57:15 diz: assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Contrito aqui é humilde, daquele que reconhece, daquele que entende a sua limitação. Salmos 138:6 diz: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo o conhece de longe. Ou seja, Deus ignora o soberbo, se afasta. E um texto que o irmão Genilson ama, Jeremias 9:23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Humildade. Humildade. Quer ser um obreiro aprovado? Seja humilde. Quer ser um obreiro aprovado? Reconheça os outros como superiores a você. Quer ser um obreiro aprovado? Seja útil. Seja servo. Não seja o primeiro. Não queira ter glória e aplausos na terra. Perca se necessário for, mas que o reino ganhe. Em nome de Jesus. Fique de pé comigo. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido santo, Deus vivo e verdadeiro, há em nosso coração, Senhor, um desejo, ó Deus, de ser santo como o Senhor é santo. Há em nós, ó Deus, o desejo de sermos obreiros, Senhor, aprovado, do que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por isso, Deus Santo, remova do nosso coração, ó Deus, toda altivez, toda soberba, toda fagulha, ó Deus, de autoconhecimento, autopromoção. Arranca de nós, ó Deus, toda vaidade, ó Deus, ou talvez um desejo de granjear lucro com a tua obra. Longe de nós tal coisa, Senhor. Mas, Pai querido, em nome de Jesus, que possamos ser humildes como o Senhor assim o é. Ainda que a gente tenha prejuízo e danos, mas que a nossa vida venha glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Que o teu reino venha avançar. Que a gente possa entender, ó Deus, que ainda que no dano, como disse Paulo em Filipenses, que essas coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do reino. As dores, as calúnias, as decepções, frustrações irão contribuir, Senhor. Que a gente não venha ser pesado à causa. Pelo contrário, Senhor, que a gente, Deus, venha se doar à causa. Porque quem somos nós, como disse Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? E eu digo, quem é Ricardo? Nada. Se não fosse o Senhor. É verdade, Deus. Obrigado. Somos nada. Somos nada. Somos verme, como diz o Salmo 22. Se o Salmo disse isso do Senhor, que dirá de nós?
Somos vermes, mas o seu amor nos alcançou, Glória a Deus. o seu amor nos atraiu, o seu amor, Senhor, nos levantou, nos ressuscitou, nos fez capaz, nos deu essa graça, nos deu esse privilégio, Deus, de apregoarmos o ano aceitável do Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. O seu amor, Deus, nos levantou. O Muito seu obrigado, amor. Deus. Nós estávamos mortos no pecado, como diz a palavra, mas Cristo nos vivificou. Aleluia. Por isso, Deus, nós te louvamos. Por isso, como disse Paulo, ai de nós se não pregarmos o Evangelho, porque nos é imposta essa obrigação, nos é imposta esse dever, essa responsabilidade, mas que não é um peso para nós, fazemos com amor, Senhor, com amor, porque um dia esse amor nos alcançou, e nós queremos que esse amor alcance mais almas, mais vidas. Por isso, Deus Santo, já vai à frente, ó Deus, no evangelismo de sábado. Já vai alcançando, Senhor, os corações naquela praça. Pai querido, que a tua palavra possa encontrar guarida, Senhor, um coração quebrantado, contrito, mal perdida. Ó Deus, afundada na bebida, nos vícios, na droga, na mentira. Ó Deus, que teus louvores possam quebrantar os corações naquele lugar. Que as cadeias vão cair por terra em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que os espíritos imundos, Senhor, não venham resistir o poder da tua glória naquele ambiente. Que a tua igreja possa chegar lá como agência missionária do céu, anunciando o ano aceitável do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o Evangelho a cada criatura. Glória, Senhor. Aleluia. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação. Para isso nós fomos chamados, diz a palavra. Glória a Deus. Por isso forja em nós, Senhor, um Por caráter favor, Senhor, em nome de aprovado, um caráter, Deus, inabalável, incontestável, um caráter moral sólido, firme, transparente, ético, um caráter semelhante ao de Cristo, Senhor. Semelhante ao de Jesus, a ponto de nós termos a coragem que disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo chegou a esse nível de excelência, Senhor. Que nós possamos atingi-lo e glorificar o teu nome com a nossa vida. Aleluia, Deus. Assim nós oramos certo da vitória, pelo poder que há no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê e que recebe a situação desse, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Deus santo, Jesus. Se o Senhor é por nós, Quem será contra nós? e operando o nosso Deus, Quem foi impedirá? Ele que operou, ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor, Deus abençoe. Uma noite maravilhosa em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.